Pronto. Então, pessoal, agora estamos oficialmente, né, começando o nosso grupo de estudos. A gente vai começar aqui com o livro, de uma série de inúmeros livros que, inclusive, quando terminarmos esse livro aqui, eu quero levantar uma discussão sobre o livro de Divaldo, no rumo da regeneração. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, e é extremamente pertinente falar sobre esse livro. Tem muita coisa importante nesse livro, ainda mais com questões de Covid. Como lidar com a Covid, como lidar com essas mortes em cadeia, e a espiritualidade de luz nos dá uma orientação. O Filomeno de Miranda nos dá uma orientação a respeito de como proceder caso você passe por isso, né? Deus o livre e guarde, caso você passe por isso, ou algum familiar. Hoje foi feito um estudo, né, que 87% dos brasileiros conhece alguém que morreu de Covid. Então, é algo muito próximo, entendeu? Se não é com um ente familiar, é com alguém conhecido, alguém próximo. Então, 87% dos brasileiros teve essa experiência direta com a questão do Covid. Opa, passou rápido. Então, como a gente vai falar do livro do Pastorino, né? Nada mais justo, eu sempre faço isso, falar quem é Pastorino, né? Então, se a gente vai falar sobre um livro que é do Pastorino, vamos discutir quem é Pastorino. Então, Pastorino é um brasileiro, né? De 1910 a 1980, ele foi um ex-padre. A ideia aqui é bem interessante. O porquê que ele largou, né, a Igreja Católica, eu achei interessante, apesar de não ter muitos dados estatísticos, históricos sobre isso, é de aceitação geral que esse foi o motivo. Radialista e escritor, dedicou-se ao estudo da doutrina espírita, tem a Sabedoria do Evangelho, é outro livro que vale muito a pena o estudo, na minha visão é sensacional, foi por onde eu conheci Pastorino, não foi nem pelo Minutos de Sabedoria, que é por onde ele é mais conhecido, né, inclusive é um dos best-sellers, um dos maiores livros de autoajuda brasileiros vendidos, né, que é aquele livrinho pequenininho, Minutos de Sabedoria. E só uma curiosidade em relação a isso, né, ele largou a Igreja Católica, esse dado não é preciso, em 1937. E, inclusive, é bom falar agora, já que a gente está gravando, que isso aqui é um grupo de estudos, entendeu? Então, não é... Inclusive, o próprio autor fala isso. Aqui, a gente não traz a verdade absoluta das coisas, entendeu? É uma questão de estudo, é um grupo de estudos. Então, a gente está estudando, literalmente, né? E lá em 1937... Mahatma Gandhi, né, ele recebeu um convite para se apresentar na Igreja Católica, mas o Papa não aceitou que ele fosse com as vestimentas características dele, né? E quando o Pastorino soube disso, ele se questionou. Ele pensou, poxa, Jesus se vestia muito parecido com Gandhi. Então, se uma pessoa que se veste muito parecido com Jesus não pode entrar na casa do Senhor, né, literalmente, então há algo muito errado, né, nessa filosofia, nesse dogma. Então eu não faço parte disso, não me sinto pertencente a esse tipo de filosofia. E aí ele abdica da Igreja Católica novamente. Não existe dados plenos, né, que comprovam isso, mas há uma grande tendência para que isso de fato foi verdade. Em 1950, ele recebe, olha só que legal, isso é uma coisa bacana para se pontuar, antes do que até a gente entre no livro propriamente dito. Ele teve o primeiro contato direto com a doutrina espírita em 1950, ou seja, ele tinha 40 anos já.
Então, para aquelas pessoas que pensam que é tarde demais para começar, Pastorino aí dá uma aula, né? Que teve o primeiro contato, e em 31 de maio desse mesmo ano ele se denominou espírita, estudioso do espiritismo, e considerava o espiritismo como uma ciência. Então, ele buscou, e a gente vai perceber no decorrer do livro, ele buscou interpretar o espiritismo como ciência, e não simplesmente como algo sobrenatural. Então, um dos objetivos aqui nosso, acredito, que é entender, né, que a doutrina espírita é uma ciência. E, a partir desse dia, ele começou a frequentar o Centro Espírita Júlio César, lá no Rio de Janeiro. Depois ele se muda para Brasília, enfim. Aí não é uma questão biográfica, né, do autor, é só para a gente ter pelo menos uma noção, né, quem é Pastorino, de fato um grande estudioso. Inclusive teve um livro psicografado por Divaldo Franco, e, se não me engano, se não me falha a memória, em 2004. Então, o próprio autor, ele inicia o livro humilde, né, com uma perspectiva de humildade muito grande. Apesar de ter se aprofundado bastante nos estudos, ele não se denomina como um técnico e nem como especialista em nada do que ele está dizendo. Ele é apenas um estudioso, uma pessoa que se interessou pelo estudo da mediunidade. E esse livro tem o objetivo de fundamentar a mediunidade em fatos físicos e biológicos. O livro ele é dividido em fases, né? Em eletricidade é a parte inicial, magnetismo, biológico. Então, é sempre atrelando a doutrina espírita com a ciência. Inclusive fazendo correções na ciência, né? É interessante que a gente vai ver algumas correções aqui no livro. Nossos votos, aqui está escrito errado, né, dirigem aos especialistas, né, então, os nossos votos, na verdade, né, ele está direcionando para que os especialistas da área química, da área física, eles tenham uma sensibilidade e se aprofundem. É como se fosse um estudo complementar à ciência. Então, que as pessoas da biologia, que as pessoas da física, da química, olhassem para esse estudo e aglutinassem, né? Entendessem que é um novo ponto de vista, e ciência é isso, né? Você vai vendo diversos pontos de vista, e quem sabe daí nasce uma nova teoria, uma nova lei, né, da física, que é o fato inicial aqui. Então, agora, de fato, a gente começa os estudos, né? O Pastorino, ele, nesse momento inicial, gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, vocês falam, viu? Nesse primeiro momento, ele vai conceituar muita coisa. Então, ele vai falar de vibração, o que é onda, tem muita coisa interessante, principalmente na questão mediúnica aqui. Então, ele vai gradualmente, ele vai aos poucos, vai dificultando, né? É natural isso. Então, inicialmente, ele vai conceituar aqui o que seria vibração e o que seria vibração simples, que é demonstrado aqui na figura 1, e o que seria vibração dupla, que seria esse movimento. Então, a vibração simples, ela sairia aqui desse movimento do pêndulo. Quando ele vai e volta, aí seria a vibração dupla ou oscilação. Então, vibração simples, quando ela vai e volta, seria oscilação. Grava bem essa questão de oscilação, porque inúmeras vezes ele vai voltar nesse conceito. E aí ele vai conceituar agora o que é período. O que é período? Período é o tempo que o pêndulo usa para fazer uma oscilação. Então, esse movimento de ida e de volta é período. Então, isso é quantificado. Então, você vai quantificando esse movimento.
Quanto mais rápido, maior vai ser o número de oscilações, né? E a questão do período. Isso é muito importante com a questão vibracional. Ele tá iniciando para depois chegar na vibração. Quanto mais oscilações por segundo, maior é a vibração, maior é eu não queria falar o termo teor. É que menor é o período, né? Que o período é o tempo que ele vai levar para fazer essa oscilação. Então, quando a gente começar a diferenciar as vibrações, as que vibram muito, as que vibram mais rápido, as que vibram um pouco mais devagar, a gente vai ter essa noção aí do período, né? Ele vai usar esse termo período. Exatamente, é isso aí. Como se fosse uma frequência, né? E essa frequência que é o nosso próximo conceito. Então, a gente perdoe erros de português aí, que vão ter alguns que eu vou estudando e vou escrevendo, vou estudando e vou escrevendo, vou estudando e vou escrevendo. Aí vai passar um erro ou outro. Relaxa. E aí, ó, a frequência, denominamos frequência o número de oscilações ou ciclos. Ou seja, você pode considerar uma oscilação como um ciclo também. Então, vai e volta um ciclo, vai e volta 2 ciclos, vai e volta 3 ciclos, e assim sucessivamente, durante 1 segundo. Então, a frequência é o quanto ele faz em 1 segundo. Olha só, imagina como a gente não tem noção de tempo, né? O pêndulo faz múltiplas oscilações por segundo, a depender da frequência, né? Da frequência mesmo. Quanto maior a frequência, então mais rápido é esse movimento, maior o número de ciclos. E aqui ele faz para a didática impressionante do autor. Então ele vai dizer, ó, você não está entendendo ainda, eu vou te mostrar um exemplo. 10 oscilações por segundo. Isso é considerado uma baixa frequência. 10.000 oscilações por segundo. Isso é considerado uma alta frequência. Depois a gente vai ver comprimento de onda, ou seja, a baixa frequência tem um comprimento de onda maior. Ou seja, a distância do ponto A, a gente vai falar mais sobre isso na frente, a distância do ponto A para o ponto B é maior. Então, a frequência é menor. E por isso você atinge camadas, você não consegue atingir camadas superiores. Isso é legal demais, porque muitas vezes lá na frente, a gente ainda vai falar sobre isso, é só meio que um spoiler, mas lá na frente ele vai dizer justamente por que as preces de muitas pessoas não são atendidas. E não é por maldade dos espíritos, não é porque, de fato, a prece ela não atinge a camada. Entendeu? Ela não atinge a camada. E aí ele vai falar a respeito da onda. O que seria a onda? Onda, a vibração sofre alterações de forças externas. Magnética, por exemplo, no seu trajeto durante a oscilação. A isso chamamos onda. Então, vamos lá. Para ficar mais claro em relação a isso. Quando ele vem e faz esse movimento, né, de oscilação, ele não é reto. Por quê? Porque existem forças externas. Existe força da gravidade, por exemplo. Então, a gravidade faz com que esse movimento ele não seja linear, ele seja meio que alternado. Então, isso acaba gerando um movimento ondular. E aí, ele vai dizer que esse movimento ondular tem a questão da corrente. O que seria a corrente? Se a alteração do trajeto é só de um lado, a gente chama isso de corrente, ou de corrente direta. Então, por exemplo, se eu vou fazer a oscilação, mas a força que está atuando nesse movimento pendular é só do lado direito e do outro lado não, então isso seria uma corrente direta. Mas quando as forças elas são dos dois lados, propriamente dito, a gente chama isso de corrente alternada. Lembrando, lógico, né, como essa aula vai ser divulgada, se tiver algum estudioso da física que possa ajudar complementando, é muito bem-vindo, até porque
eu não sou muito da área da física e confesso que cada slide, cada momento, eu buscava outras fontes, tentava entender, tentava reciclar esse tipo de conhecimento que não faz parte do meu dia a dia. Então, é mais uma interpretação que eu fiz do estudo, junto com outras fontes que eu busquei. E ainda ele continua, ele vai passar um tempo falando sobre o movimento ondular. A amplitude, isto é, a força da onda, ou a amplitude da oscilação, mede a distância maior ou menor de subida numa linha média. Ou seja, qual é a amplitude? Esse movimento aqui, ó. Amplitude, inferior, superior, inferior, superior. Comprimento é desse ponto A para B, mas amplitude é assim, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, o que seria... Né? Oi? O tamanho, né? Se a gente considerar isso, exatamente. Da onda, né? Exatamente. Então, aqui, ó, é como se fosse desse ponto A até esse ponto aqui de baixo. Aí depois vem para cá, depois vem... Ele vai fazendo esse movimento. Então, isso aqui seria amplitude. E o autor vai lá. O que é uma baixa amplitude? São oscilações pequenas. O que é uma alta amplitude? Seria oscilações grandes. E o comprimento de onda seria a distância. Por enquanto, a gente está falando mais sobre conceito. Esses conceitos são muito importantes, porque depois ele vai pegar todos esses conceitos que a gente está discutindo aqui e vai colocar, principalmente, direcionado aos médiums. Então, até porque o estudo é da mediunidade. Achei que já ia ter spoiler para contar pra gente como é que é as vibrações boas que a gente percebe, as vibrações mais densas, cadê? A gente vai chegar. Por enquanto, a gente devagarzinho, né? Vamos nos conceitos, mas a gente vai chegar nessa questão vibracional. Com certeza. Isso é legal pra gente ir tendo uma noção, né? Assim, parece tão simples, uma oração, uma aproximação de espírito, quando a gente já está acostumado na mediúnica. Mas tem todo, como você já tinha falado no começo, né? Tem toda uma técnica envolvida e que entender essa técnica vai fazer uma diferença surreal. Assim, só a gente olhando, a gente tá, sei lá, talvez no slide 3, e a gente já trouxe algumas coisas técnicas e a gente já tá começando a entender como é que a oração funciona. Daqui a pouco a gente entende como que a mediunidade funciona. E eu acho que acaba ficando um pouquinho mais terreno, sabe? Não só aquele campo da intuição, mas, olha, existe um estudo que você pode conhecer e pode começar a entender o que acontece com você através da física, por exemplo, né? Exatamente. É fantástico. Esse livro é realmente fenomenal. Exatamente. Muita coisa é legal até falar que o conhecimento que ele é utilizado aqui, você pode até mesmo utilizar sem ser espírita, porque essa questão vibracional, quando ele falar da questão de encosto, de transferência de elétrons, ele vai dizer que tudo é transferência de elétrons. Tudo. Todas as relações transferem elétrons. E ele vai me mostrar experimentos aqui dessa questão de transferência de elétrons. Então, a gente ainda vai chegar lá nesse momento aí. Ainda, né, a gente continua aqui em relação às ondas, aí ele já vai começar a falar de preces, né? Ele vai dizer aqui, ó, as ondas amortecidas são aquelas que atingem rapidamente um valor alto de amplitude. Entretanto, rapidamente decrescem, não conseguindo se firmar em determinado padrão vibratório. Pessoas que proferem preces, aí ele vai dar um exemplo, né? Pessoas que proferem preces, mas não conseguem se manter naquele estado de elevada vibração, não entendem por que suas preces não são atendidas, simplesmente porque eles produzem ruídos e não conseguem atingir o objetivo buscado. Então, se eu tivesse que
se eu tivesse que conceituar aqui essa questão da onda amortecida, por exemplo, você entra no estado, principalmente que ele vai dizer, lá na frente também a gente vai discutir esse assunto, que o médium bem treinado é aquele médium que controla os batimentos cardíacos, que está num estado de pressão baixa, justamente porque ele é como se você tivesse entrado em transe. Então, quando você entra em transe, você vai diminuir os batimentos cardíacos, você vai poupar energia, você vai estar concentrado, e aí você vai elevar o seu padrão. Na constância. Eu acho que a gente falou aqui até antes da aula do importante que é a constância, entendeu? Você se manter constante naquele padrão vibratório. Na cromoterapia a gente fala muito sobre isso. Inclusive, muitas pessoas, quando faziam lá cromo comigo, eu falava, aqui é só um facilitador. É você que mantém o seu padrão vibratório. É você que tem que se manter em elevada sintonia. Porque senão, não consegue. É como se fosse você vai carregando. Quando você chega lá, você não mantém. Você não consegue manter. Aí você perde tudo. Você baixa todo a questão do padrão. Às vezes porque você está com conflito com a pessoa. Inclusive, eu não sei se eu coloquei em slides, mas acredito que sim, ele vai citar uma passagem, né, quando você vai fazer uma oferenda a Jesus, por exemplo, aí na passagem vai dizer, se você tem alguma briga com o irmão seu, com alguma coisa, deixa a tua oferenda aqui, volta lá, resolve o problema, e depois você vem aqui e faz a sua oferenda. Então, por que ele está querendo dizer isso? Porque enquanto você tiver padrões que vão destoar, que você tiver padrões que não vão permitir que você deixe a sua frequência elevada, você nunca vai entender porque sua prece não é atendida. Nunca vai atender porque sua prece não é atendida, porque precisa manter a constância. É fácil? Lógico que não é. É por isso que a gente está aqui para evoluir. E o mais interessante desse estudo é a gente saber o que tem que fazer. Então, a gente sabe, sim, tecnicamente o que tem que fazer. Isso já é o primeiro passo. Porque na hora que a gente se encontrar no erro, que é natural que a gente erre, estamos em processo de evolução, mas a gente vai saber que está errando. Então, só em saber que está errando, já está na frente de muita gente que erra e não sabe que está errando. Entendeu? Não sabe, porque por que minha prece não é atendida? Por que fulano consegue as coisas e eu não consigo? Lógico, é muito mais complexo do que isso. Mas uma das coisas é justamente porque você não consegue manter um padrão vibracional elevado. Aí aqui ele vai... Você quer falar? Eu ia dizer que sempre, quando aqueles momentos que a gente percebe que a gente não está com a vibração boa, eu sempre acrescento nas minhas orações o pedido para que alguém que está mais próximo de mim me ajude a carregar minha oração, porque eu não estou conseguindo fazer isso sozinha. E uma inspiração também para poder conseguir melhorar minha vibração para receber ajuda, porque receber uma ajuda na mesma vibração que eu tô não adianta. Então a gente precisa conseguir dar esse passinho, né, que foi o que você falou na cromoterapia. Então eu sempre, quando eu faço oração, eu falo, Deus, não tô conseguindo mandar, não vai dar, meu correio tá ruim hoje, preciso de ajuda para minha prece chegar e para eu elevar um pouquinho minha vibração, qualquer pouquinho que seja, né? A gente vê bastante nos livros falando que às vezes a pessoa tá num umbral e a gente faz uma oração para ela e acende uma luz. É aquela uma luz que ela precisa se agarrar para poder enxergar as coisas e sair daquele lugar. Então eu sempre me projeto dessa forma, sabe? Às vezes eu tô no escuro e eu preciso que venha uma luzinha e aí eu corro atrás. Eu faço oração e corro atrás de me sentir um pouco melhor para poder conseguir receber ajuda, porque senão a ajuda chega, mas às vezes a gente não percebe, né? É isso aí. Aí a gente... Oi.
rapidinho, só um comentário, assim, de quem vive com mais, muito recente tudo isso que esse livro procura trazer, né? Eu estava comentando que quando eu comecei a acompanhar, né, a parte espiritual, né, eu fui atrás de muita coisa para ler. E, de fato, você ter essa ideia física do processo, sabendo a aplicação disso no espiritual, te ajuda bastante a fazer o trabalho que você se propõe a fazer, né? Então, a gente sabe que algumas coisas, de fato, atrapalham. E se a gente pensar que a gente é uma anteninha, ou que a gente, quando entra na sala da mediúnica, e que ali você já tem uma pilha formada, né, com as pessoas que vão estar do seu lado transmitindo e vibrando na mesma frequência, né? E que, às vezes, alguns ruídos atrapalham em muito essa situação, né? E a gente vai ver que esses ambientes, eles já começam a ser povoados dessa energia vibratória, mesmo antes da reunião começar, e se a gente entra alvoroçado, ou a gente entra arrumando confusão, a gente sabe que a gente interfere nesse campo, que é formado, como o livro vai mostrar aí mais na frente, a questão de campo magnético, né, e toda essa questão relacionada a essa transferência de energia e transferência de vibração entre as pessoas ali, a gente começa a tentar puxar um pouquinho a nossa energia, de fato, para uma energia que tem uma frequência mais elevada, né, e que a gente acaba limpando um pouquinho e trazendo aquele ponto de equilíbrio que é necessário para a gente desempenhar o papel, né. No começo a gente sabe que é tudo muito complicado e que a gente, às vezes, não tem muito essa ideia de que a gente consegue ter esse controle todo, mas a gente, se pensar de forma mais limpa, se pensar de forma mais tranquila, né? Se aceitar e começar a vibrar naquelas energias que são benfeitoras e são boas, a gente consegue fazer um trabalho que a gente se propõe a fazer, né? Então, esse livro é bem interessante nesse sentido e traz para o físico aquela coisa que para a gente é sobrenatural e que não existe sobrenatural, né? Tudo é muito natural, né? Então, a gente vai ver que toda essa questão relacionada à mediunidade, né, a esses eventos e fenômenos que acontecem, então, são todos fenômenos naturais e tem uma explicação física, química para tudo isso que acontece, né? Então, a gente desmistifica muita coisa e a gente começa a aprender que a gente pode interferir, sim, né, e a gente consegue absorver aquilo que é necessário ali naquele momento, né? Uma última coisinha aqui, uma frase que eu ouvi há um tempo atrás e que eu acho que me impactou muito é o seguinte: você é responsável pela energia que você traz. Você é responsável pela energia que você absorve. Então, quando a gente tem a consciência de que a gente é responsável pela energia que a gente traz para uma mediúnica, para a casa de alguém, para a nossa própria casa, eu acho que isso acaba trazendo a gente para o momento presente, para prestar atenção e vibrar diferente. Às vezes é muito difícil. Tem várias técnicas. Anotar coisas pelas quais você é grato, lembrar de coisas boas. Enfim, eu acho que cada um tem que descobrir o seu caminho. E é uma coisa que aí o Pedro falou no início. É a disciplina para ter a constância. Porque é na constância que a gente mantém, a gente escolhe em que padrão a gente vai vibrar. E é até difícil falar isso, que a gente escolhe, né? Mas se é a nossa responsabilidade, a nossa vibração, se não é nossa, é de quem, né? Porque é uma parte nossa, a gente é responsável pelas palavras que a gente profere e a gente é responsável pela vibração que a gente carrega para os lugares. Então, e eu acho que isso diz muito sobre a energia que a gente recebe de volta. Foi uma das histórias assim, que mais me impactou e esse livro mostra por A mais B, fisicamente, por que isso acontece. Exatamente. Esse livro, ele é, de fato, ele é muito interessante. Eu ainda estou no processo de leitura dele, né? Mas até onde eu já li, muita coisa que a gente já faz, por exemplo, na questão mediúnica, de você alternar médiums, que na verdade o autor chama sensitivos e não sensitivos, né? Por que tem
essa alternância, e aí a gente vai ver, né, a corrente parasita, ou a corrente de Foucault. Ele vai mostrar a questão do experimento físico, porque outra coisa que sempre é discutido, mas eu sempre fui voto vencido nesse aspecto, quando a pessoa não está bem, dá um passe, entendeu? Não estou bem hoje, mas vou para o centro trabalhar. Eu sempre fui voto vencido nesse aspecto, viu? E aqui, pelo menos, a ciência está do meu lado, quando eu falo o porquê, né? Inclusive, quando você... Existem 2 efeitos rebotes, mas a gente ainda vai ter algo mais na frente para aprofundar sobre esse assunto, só para não deixar o pensamento perdido. O primeiro efeito rebote, eu acho que essa primeira parte de eletricidade, talvez se eu tivesse que resumir em uma palavra, é que a vida é feita de troca de elétrons. A vida é uma eterna troca de elétrons. Então, em alguns momentos, seremos ânions, e em outros momentos, seremos cátions. Então, a vida é isso. Então, quando você pega um idoso, por que um idoso gosta de ficar na presença de jovens? Porque é uma troca elétrica, uma troca de elétrons ali. Então, quem tem superávit, doa para quem tem déficit. E é natural que as pessoas mais idosas tenham déficit. Por que aí depois a gente vai ver da questão de onde é que fica a maior parte da eletricidade. Por que o passe é nas mãos? Porque a energia elétrica, ela tende às extremidades. Então, era uma coisa que eu sempre tinha. Eu nunca gostei de dar um passe assim, ó, com a mão aberta. Eu sempre gostei de dar um passe assim, ó. Uma questão minha, não que induzir a mão esteja errado, entendeu? Mas era uma posição que me deixava mais confortável. Eu sentia que tinha, mas isso é uma questão mais pessoal. E aí tem só para a gente finalizar essa parte, a questão quando você está adoecido, você precisa receber o passe e não dar o passe, porque você está em déficit. Então, se você está em déficit de elétrons e a vida é uma eterna troca de elétrons, como é que você vai doar o que você não tem? Não faz muito sentido. A não ser que você vá, porque a gente sabe, se a gente for, a gente até deriva o estudo aqui, né? Existe o passe magnético, existe também o passe espiritual. Então você pode, sim, receber um mentor e você tomar um passe, restabelecer seu equilíbrio, se tornar em superávit, porque você teve uma fonte espiritual que te retroalimentou, e aí sim você passar. É diferente. É diferente, entendeu? É diferente e tem níveis. Eu faria um paralelo assim. Uma coisa, você cortou o dedo, colocou um band-aid, você consegue continuar fazendo o que você tiver que fazer, trabalhar e tudo mais. Outra coisa, você caiu, quebrou o baço e tá querendo sair correndo. Não vai dar certo. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade de entender, não, olha, eu realmente, poxa, eu cheguei e não tô muito legal. Acontece várias vezes de receber uma ajuda espiritual e ficar bem, e se organizar. Realmente era algo, assim, que organizável num curto período de tempo e que você consegue trabalhar. Mas é preciso muita responsabilidade para entender que às vezes não vai dar, né? Que às vezes vai vir um mentor, vai te ajudar, mas você precisa de repouso. Você precisa, talvez, estar ali no meio de todo mundo, participar da reunião, mas realmente na hora da doação tem que ser muito consciente se você está apto ou não a fazer aquilo. E você sempre vota vencido mesmo, viu, Pedro? E eu vou além, né? Só para a gente voltar para cá. Não apenas você não ajuda, como você pode se prejudicar. Porque se a fonte que está para receber tiver mais adoecido que você, vai ocorrer essa troca, porque o mais frio vai puxar o mais quente. Então, ao invés de você ajudar, você sai adoecido. E a pessoa também sai adoecida, porque os dois permanecem em déficit. Talvez a pessoa saia com um alívio, mas até certo ponto desprezível, mas você se torna doente. Então, a pessoa que...
ou por falta do próprio conhecimento mesmo, não entende porque às vezes vai para o NEL, ou vai para o centro qualquer, vai doar algo e volta pior. Não faz, não é para ser assim. E todos nós já passamos por isso, né? Porque assim, a gente estuda, a gente sabe, mas sempre dá aquela, acho que eu já vim até aqui, eu não vou voltar para casa. Com certeza dá para eu trabalhar hoje. Aí vai lá e sai quebrado. Nossa, mas hoje o dia foi difícil. Hoje foram os espíritos, será que você entrou bem? Será que estava em condição de verdade? Eu já voltei para casa algumas vezes assim, viu? Então, eu falo assim, a gente estuda, a gente sabe, mas se você já pisou na bola, fique tranquilo. É normal. Acontece. Eu já voltei várias vezes assim. A gente vai ver que não é só essa questão do passe, entendeu? Existe uma questão de resistência. Então, às vezes, o médium, ele volta quebrado, como se um trator passou por cima, justamente porque existe uma resistência do médium, logo quando ele vai sintonizar. É engraçado, eu não sou, né? Mas a ciência está mostrando. Então, existe uma questão da resistência, e o médium tem um medo natural do processo anímico. Então, para quem vai assistir essa aula pela primeira vez, o processo anímico, ele é como se fosse o oposto, entre aspas, né, porque há controvérsias nesse aspecto, da comunicação espírita, com o espírito, propriamente dito. Então, às vezes você tem formas, pensamentos ao seu redor e você vai passar isso. Então, o médium tem muito medo de passar formas, pensamento. E o pastorino, ele é muito categórico nesse aspecto. O que importa é a mensagem positiva. Se ela for anímica ou se ela for de um espírito, pouco importa. E as mensagens que são negativas, você simplesmente descarta. Mas aí o médium, ele traz uma resistência quanto a isso, e às vezes a resistência é tão grande que ele sai desgastado, porque toda resistência precisa de energia. Então, você desgasta com medo do anímico. O médium desgasta com medo do anímico. Então, mais do que nunca, entrar no processo de plenitude, tem toda uma organização da sala mediúnica que ajuda nesse aspecto. Eu vou só fazer aqui um último slide. Eu sei que a aula aqui... Aula não, que isso não é uma aula. Isso é um bate-papo de amigos. Mas está chegando na nossa área, na nossa hora. Semana que vem a gente continua nossos estudos. E só para a gente fechar e a gente abrir os comentários finais aqui, o pastorino, ele traz, busque manter a mente em ondas curtas, ou seja, de alta frequência, através de pensamentos elevados, para que nossa prece e missões atinjam os espíritos que se encontram nas altas camadas. As ondas longas de pensamento terreno e baixo circulam apenas na superfície da Terra, onde somente atinge os sofredores involuídos, ou as próprias criaturas da Terra, encarnados no caso. Logo, qualquer pensamento de tristeza, crítica ou ressentimento, inevitavelmente abaixa o nosso padrão, não permitindo que as nossas preces atinjam o alvo desejado. Então, é basicamente aquilo que a gente falou, da importância de se reconciliar, né, com todos, de não ter inimigos, de não ter... Divaldo Franco, ele recentemente deu uma entrevista e ele falou uma coisa: eu não sei se tenho inimigos, mas eu não sou inimigo de ninguém. Então, tipo assim, é inevitável que algumas pessoas não gostem da gente. É inevitável. Mas o importante é que a gente não desgoste de ninguém. Porque quando a gente eleva o nosso padrão, aí é como se fôssemos assim, pensa se fôssemos como um rádio. Quando a gente eleva a nossa sintonia, as camadas superiores conseguem ouvir o nosso chamado, conseguem ouvir a nossa voz. Então, quando a gente não faz isso, quem é que ouve a nossa voz? Então, é só para a gente refletir aqui no final desse encontro.
Quando eu estou brigado com as pessoas, quando eu estou chateado, quando eu faço uma prece, a minha onda frequencial atinge quem? Atinge espíritos em zonas umbralinas, ou em regeneração, em recuperação, melhor dizendo, ou os próprios terráqueos. E aí você vai me dizer que você não entende porque sua prece não é ouvida? A ciência está mostrando aqui. Então, basicamente, era isso que eu queria discutir hoje, né? A gente continua no nosso próximo encontro. Também para não ser um encontro muito longo, não ser um encontro cansativo, é mais um bate-bola nosso. Estou vendo aqui que a galera, todo mundo afiado. Então, vou estudar mais. E é isso, gente. Valeu, foi muito bom, gostei demais. Tomara que a gente mantenha essa pegada, evolua para outros livros também, não fique só nesse, esse é o primeiro de muitos. E que bom que eu estou compartilhando aqui com vocês esse tempinho.